Na Bíblia, as mensagens de Deus estão codificadas. Às vezes uma mensagem tem várias mensagens dentro dela. Isso tudo para a nossa orientação, para gerar felicidade em nós. Encontramos na Bíblia uma passagem onde Pedro, o apóstolo Pedro, ele seguiu as ordens de Cristo. Sim. O apóstolo Pedro seguiu as ordens de Cristo. Cristo disse para ele: vem. Se és tu mesmo, ó Jesus, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eu quero ir ter contigo sobre as águas. Então Cristo disse para Pedro: vem. E ele foi. E no momento que Pedro, ele foi andando sobre as águas, olhando as águas, o mar, é o mundo, é as coisas do mundo. Então a mensagem é codificada. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Eu possamos vencer. O mar é o mundo. E Pedro disse: és tu mesmo, Senhor? E ele disse: sou. Vem. Se és tu mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Aí Jesus falou: pois vem. Era uma ordem de Jesus. Pedro foi ter com Jesus sobre as águas. E no momento que Pedro pisou nas águas, ele começou a flutuar e a andar sobre as águas. Olha que maravilha! Andando sobre as águas. O mar bravio é o mundo cheio de conflitos. O mundo é cheio de conflitos. Né? Se nós formos esperar o mundo parar de ter conflitos para vencermos, quando é que o mundo vai parar de ter conflito? Nunca. Não é verdade? E aí Pedro começou a andar sobre o mar, em direção a Cristo Jesus. Saiu do barco, começou a andar sobre o mar. Um homem que tinha as mesmas falhas, as mesmas limitações que todos nós. Quando nós olhamos para Cristo, nós andamos sobre as águas turbulentas desta vida. Mas no texto original fala que Pedro, ao andar bastante sobre as águas, não foi um passo nem dois, foi vários passos, ele começou a fitar nas águas. Fitar é prestar atenção, fitar. Ele começou a prestar atenção nas ondas, no mar bravio, naquele vento forte, naquelas águas estavam bravias com ondas. Ele tirou os olhos de Cristo e olhou para as situações, as ondas, as tribulações, os conflitos. Nós não somos burros, ou seja, nós sabemos que o mundo vive em conflito, cheio de coisas, né? Mas se a gente ficar fitando nisso, a gente afunda. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele afundou. E ele começou a afundar, mas o mar para um pescador de mais de 30 anos de pescaria não é nada. Um pescador daquele nada de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de todo jeito. Mas a coisa estava feia. E quanto mais ele duvidava, mais ele afundava. Porque ele estava olhando para os conflitos, para as situações desta vida. E aí ele entrou em pânico. Mas como é que um pescador entra em pânico no mar? Que pescador fraco é este? Entrar em pânico no mar? Sim. Ele entrou em pânico. E ele gritou: Jesus, me socorre! Ele não precisava que Jesus Cristo socorresse, que ele sabia nadar muito bem. Tem até uma parte na Bíblia que quando ele descobre que Cristo acalma o vento, a tempestade, ele pula na água e sai nadando. Mas quando a pessoa entra em pânico, quando a pessoa
começa a fitar e olhar só as questões desta vida, ele entra em pânico, ele começa a afundar, ele começa a não acreditar que pode ser feliz, ele começa a duvidar da felicidade, da saúde, da paz, de tudo que vem de Deus. E ele disse: tenha misericórdia, me socorre, Jesus. Jesus foi lá, pegou nas mãos de Pedro, e Pedro subiu novamente na água. E vieram os dois caminhando junto e entraram no barco. Fitar, olhar. Não é para você assim, eu não sei de nada, eu sou uma lesa, eu sou um leso. Não. Você sabe das coisas. Você está atento às coisas. Mas não tira teus olhos de Cristo Jesus. Não tira. Porque é dele que vem a tua salvação, a tua vida. Não é do mundo. Esses caras do mundo não estão nem aí para você. Se alguém foi embora, eles não estão nem aí, ó. É mais um número. Mas Jesus não. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E ele se preocupa com você. Então, vamos estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo. Porém, vamos fitar e continuar fitando em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhai para o Cordeiro de Deus. Você quer novo tempo na sua vida? Olha para o Cordeiro. Olhai para o Cordeiro de Deus e profetiza contra o mal e a favor do bem. Ora no mínimo um Pai Nosso pelo Brasil e pela paz mundial. Ora um Pai Nosso por aquelas pessoas que fazem o bem e profetiza a queda daqueles que fazem o mal. Sim, profetiza mesmo. E profetiza a sua bênção, porque a sua bênção vem de Deus, vem do Senhor, Deus, Pai das luzes. Então, olha para Jesus. Agora, fica atento. Mas olha para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.